Capítulo 3º. Das vantagens. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 89. Além do vencimento, poderá o policial perceber as seguintes vantagens pecuniárias. Inciso 1º. Adicional por tempo de serviço. Inciso 2º. Gratificações. 3º. Ajuda de custo e transporte ao policial mandado servir em nova sede. 4º. Diárias àquele que, em objeto de serviço, se deslocar eventualmente da sede. Seção 2ª. Adicional por tempo de serviço. Artigo 90. O adicional por tempo de serviço é o percentual calculado sobre o vencimento base de cargo efetivo, a que faz jus o policial, por quinquênio de efetivo exercício, decorrente de antiguidade no serviço público, apurado na forma do título 9º. Parágrafo 1º. A cada quinquênio de efetivo exercício, corresponderá um grau de progressão horizontal até o limite de 7 graus. Parágrafo 2º. O regime de quinquênio prevalecerá somente para o ingresso de novos servidores na carreira policial. Parágrafo 3º. Ficam assegurados os direitos adquiridos pelos policiais ao recebimento de triênios ou de quinquênios, segundo o estado de origem, quando ainda percebidos na data da entrada em vigor do novo regime de adicional de tempo de serviço. Parágrafo 4º. A cada triênio de efetivo exercício corresponderá um grau de progressão horizontal até o limite de 9 graus. Parágrafo 5º. O percentual correspondente a cada quinquênio ou triênio será de 5% do vencimento base do policial até o limite máximo de 35% ou 50%, respectivamente, de conformidade com o parágrafo 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A progressão horizontal é devida a partir do dia imediato, aquele em que o policial completar o triênio ou quinquênio, e será concedido independentemente de requerimento do interessado. Observação: o regime hoje em vigor é o de triênios para todo o funcionalismo, e a Lei 1600, de 15 de janeiro de 90, estabeleceu o percentual de 60% como limite. Seção 3ª. Gratificações. Artigo 91. Conceder-se-á gratificação. Inciso 1º. De função. 2º. Pelo exercício de cargo em comissão. 3º. De representação de gabinete. Inciso 4º. Pelo participação em órgão de deliberação coletiva. A. Encargo auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso. B. Encargo de auxiliar ou professor em curso oficialmente instituído. Subseção 1ª. Gratificação de função. Artigo 92. A gratificação de função de chefia, assistência intermediária e secretariado é aquela definida no parágrafo único do artigo 9 deste regulamento e correspondente ao exercício de função gratificada, instituída e remunerada na forma que se dispuser em lei. Artigo 93. A gratificação será mantida nos casos de afastamentos previstos nos incisos 1º, 2º, 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, exceto convocação para o serviço militar, e 19, todos do artigo 259. Parágrafo único. Na hipótese do afastamento do inciso 6º do artigo 259, obedecer-se-á, quando for o caso, ao disposto no artigo 80. Artigo 94. Além do exercício de função gratificada regularmente instituída, poderá ser atribuída, na forma de regulamentação específica, gratificação de função a funcionários que desempenhem atividades especiais ou excedentes às atribuições do seu cargo, vedado o seu recebimento cumulativo com as gratificações específicas das funções de confiança. Subseção 2ª. Da gratificação pelo exercício de cargo em comissão. Artigo 95. A gratificação pelo exercício de cargo em comissão é aquela definida no artigo 7º deste regulamento e correspondente a 70% do valor fixado para o cargo em comissão, que será paga juntamente com o vencimento e vantagens do cargo efetivo, quando o policial não optar pelo vencimento deste. Parágrafo 1º. Quando a opção não recair sobre o vencimento do cargo efetivo, perceberá o policial integralmente o valor correspondente ao símbolo do cargo em comissão. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 122. Subseção 3ª. Da gratificação de representação de gabinete. Artigo 96.
A gratificação de representação de gabinete é a que tem por fundamento a compensação de despesas de apresentação inerentes ao local do exercício ou a remuneração de encargos especiais. Artigo 97. A gratificação será concedida aos policiais em exercícios no gabinete do Secretário de Estado da Polícia Civil que, a critério deste, assim devam ser remunerados. Parágrafo 1º. O valor global da gratificação será aprovado pelo governador, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. Parágrafo 2º. O valor individual da gratificação será fixado em tabela aprovada pelo Secretário de Estado da Polícia Civil, não podendo exceder a 50% do cargo efetivo do policial. Artigo 98. A gratificação de representação de gabinete não será suspensa nos afastamentos seguintes: inciso 1º, férias; inciso 2º, casamento; inciso 3º, luto; 4º, júri e outros serviços obrigatórios por lei; 5º, licença para tratamento de saúde e repouso à gestante; inciso 6º, falta até o máximo de 3 dias durante o mês, por motivo de doença comprovada, inclusive quando em pessoa da família. Subseção 6ª. Gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 99. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva destina-se a remunerar a presença dos componentes dos órgãos colegiados regularmente instituídos. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo será fixada por resolução, em base percentual, calculada sobre o valor do símbolo de cargo efetivo ou em comissão, ou função gratificada, e paga por dia de presença às sessões do órgão colegiado. Parágrafo 2º. Não serão remuneradas as sessões que excederem o número de 12 por mês. Artigo 100. É vedada a participação do policial em mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo quando na condição de membro nato. Parágrafo único. Quando o policial for membro nato de mais de um órgão de deliberação coletiva, poderá optar pela gratificação de valor mais elevado. Artigo 101. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva é acumulável com quaisquer outras vantagens pecuniárias atribuídas ao policial. Parágrafo único. Durante os afastamentos legais do titular, apenas o suplente perceberá a gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. Subseção 5ª. Gratificação de participação em banca examinadora de concurso ou professor em curso oficialmente instituído. Artigo 102. Pelo exercício de encargo de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora de concurso ou de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído, ao policial será atribuída gratificação conforme o estabelecido nesta subseção. Artigo 103. Entende-se como encargo de membro de banca ou comissão examinadora de concurso a tarefa desempenhada, por designação de autoridade competente, no planejamento, organização e aplicação das provas, correção e apuração dos resultados, revisão e decisão dos recursos interpostos, até a classificação definitiva, nos concursos, provas de seleção ou de habilitação e ascensão pela Academia de Polícia, para provimento de cargos, preenchimentos de empregos ou admissão a cursos oficialmente instituídos. Artigo 104. Professor de curso oficialmente instituído é o designado pela autoridade competente, para exercer a atividade temporária de magistério nas áreas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoa. Artigo 105. Somente policiais civis, ativos e inativos, e excepcionalmente os membros do Ministério Público, magistratura e técnicos, de reconhecido saber, poderão ser designados para exercer atividades temporárias de auxiliar de ensino ou professor e membro de banca ou comissão examinadora de concurso. Artigo 106. A gratificação pelo exercício de atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído somente será atribuída ao policial, se o trabalho for realizado além das horas de expediente a que está sujeito. Artigo 107. As gratificações de que trata esta subseção serão arbitradas, em cada caso, pelo governador, proposta pelo secretário de Estado da Polícia Civil. Artigo 108. A concessão das gratificações de que trata esta subseção não prejudicará a percepção cumulativa de outras vantagens pecuniárias atribuídas ao policial.